No vídeo de hoje, quero falar com você sobre a importância dos antibióticos. Os antibióticos são fármacos destinados à eliminação de micro-organismos, em especial das bactérias. O antibiótico é um fármaco que a indústria farmacêutica produziu com 5 mecanismos de ação, os quais podem atuar de diferentes formas para poder eliminar as bactérias, em especial as patogênicas, mas nem sempre, né? Porque quando às vezes a gente faz um mau uso ou toma por tempo prolongado um determinado antibiótico, até mesmo as nossas bactérias benéficas, aquelas, por exemplo, do intestino, também são eliminadas, tá? Então, por isso nós temos que ter muito cuidado com o uso dos antibióticos. E por isso eles estão sendo controlados para poder ter um uso racional, de maneira que as pessoas consigam, então, fazer uso e não sofrer as consequências dessa utilização, certo? Então, vamos lá. Olha, existem 5 mecanismos de ação que os antibióticos utilizam. Um deles é a ação junto à parede bacteriana. Depois, também existem antibióticos que fazem uma ação junto à membrana citoplasmática das bactérias. Existem antibióticos também que atuam no DNA da bactéria. Existem também aqueles que fazem uma atuação nos ribossomos das bactérias. Os ribossomos são aquelas organelas que produzem proteína, né? Proteínas, tá? E também existem os antibióticos que atuam interrompendo o metabolismo do ácido fólico. A aula de hoje eu gostaria de focar exatamente no mecanismo de ação que os antibióticos utilizam para desestabilizar a membrana citoplasmática bacteriana. Os antibióticos, eles têm uma ação junto à membrana lipídica das bactérias, porque eles têm uma ação de saponificação. O que seria isso? A saponificação nada mais é do que a desestabilização das moléculas de gordura, e estas moléculas que até então não são lipofílicas, ou seja, elas não se unem à água, né? Quem de vocês já tentou misturar óleo e água? A gente não consegue, né? Eles formam 2 fases e não se misturam, certo? Então, o que é que o antibiótico faz? Ele faz a mesma ação que o detergente faz lá quando nós estamos lavando a nossa louça, né? Você já tentou lavar uma panela cheia de gordura com água fria, em especial, né? Sem detergente? Então, quando você coloca o detergente, o que é que ele faz? Ele faz a ligação das moléculas da gordura que está na sua panela com a água da torneira. E aí, então, com essa ligação, a gente consegue remover a gordura das nossas louças. E dessa mesma forma, o antibiótico que tem a ação, cujo mecanismo de ação, né, é atuante na membrana da bactéria, ele também faz essa ação. Ele se liga aos lipídios da membrana e desestabiliza esses lipídios, de forma que a membrana sofre uma lise. O que seria isso? Uma perfuração. E a bactéria é uma célula dentro dela tem uma parte líquida, que nós chamamos de citoplasma. Uma vez a membrana desestabilizada, a célula da bactéria é perfurada e esse líquido extravasa. E isso causa a morte da bactéria. Assim, se processa o mecanismo de ação dos antibióticos, como é o caso da polimixina. A polimixina é um antibiótico muito encontrado principalmente em soluções otológicas, aquelas gotinhas que a gente coloca no ouvido, né, quando está com infecção de ouvido, tá? Então, cada antibiótico tem o seu mecanismo de ação. Esse é um deles.
para a gente falar a respeito dos outros mecanismos de ação, eu convido você a assistir as outras aulas apertando no link que está aqui embaixo e aí você então vai ser direcionado para as outras aulas para que a gente possa falar mais dos outros 4 mecanismos de ação dos antibióticos. Te espero lá!